No vídeo de hoje, vamos explorar as 10 personalidades mais marcantes do cangaço, fenômeno histórico no Nordeste do Brasil no início do século XX. Conheceremos as histórias corajosas desses homens e mulheres que desafiaram normas sociais. Prepare-se para uma viagem no tempo e descubra as complexidades das vidas dessas figuras emblemáticas do cangaço. Vamos juntos explorar esse intrigante capítulo da história brasileira. Dadá, nascida Maria de Oliveira, foi raptada por Corisco aos 12 anos, tornando-se cangaceira. Casou-se com Corisco, líder do bando de Lampião, e teve 7 filhos. Após a morte de Lampião, Corisco e Dadá enfrentaram a decadência do cangaço. Dadá, conhecida como Sussuarana do Cangaço, tornou-se a primeira mulher a participar ativamente nas lutas do cangaço. Com a perseguição policial, Corisco foi morto em 1940, e Dadá, ferida, foi presa em condições precárias. Advogado Cosme de Farias conseguiu sua libertação em 1942. Após o cangaço, Dadá lutou pelos direitos dos mortos cangaceiros e contra exposições macabras em museus. Em 1994, Dadá faleceu em Salvador, sendo a última testemunha viva do cangaço. Na década de 1980, foi homenageada pela Câmara Municipal de Salvador por sua representatividade feminina e luta pelos direitos históricos. Corisco, cujo nome verdadeiro era Cristino Gomes da Silva, nasceu em 1907 em Tacaratu, Pernambuco, Brasil. Ele se tornou um cangaceiro em 1929, sendo o braço direito de Lampião. Após a morte de Lampião e Maria Bonita em 1938, Corisco assumiu a liderança do grupo cangaceiro. Ferido em combate, perdeu um olho. Em 1940, durante o massacre de Angicos, foi capturado, seus companheiros mortos, e condenado à morte. Executado em 1940, em Mossoró, Rio Grande do Norte, sua morte marcou o fim do período mais violento do cangaço. O cangaço representou resistência social no Nordeste brasileiro durante a seca e a pobreza no início do século XX. Corisco é uma figura importante na história do cangaço, simbolizando a luta e as complexidades sociais da época. José Ribeiro Filho, conhecido como Zé Sereno, nasceu em 1913 na Bahia. Filho de José Ribeiro e Lídia Maria da Trindade, era primo de cangaceiros famosos como Antônio e Cirilo de Ingrácias, além de ser parente de Faustino, pai do cangaceiro Zé Baiano. Zé Sereno entrou para o cangaço após conflitos em 1931, sendo apresentado a Lampião por seu primo Zé Baiano. Seu ingresso no bando foi marcado por um combate com outro cangaceiro. Zé Baiano, seu primo, carregava um ferro de marcar animais com as iniciais JB. Zé Sereno e sua esposa Sila participaram do bando até o massacre na Grota de Angico, onde Lampião e outros cangaceiros foram mortos. Zé Sereno e Sila sobreviveram. Sila, sequestrada por Zé Sereno aos 14 anos, foi sua cangaceira e companheira, tendo 4 filhos. Após a anistia, mudarão-se para São Paulo em 1945. Sila destaca a vida sacrificada no cangaço e a divisão de tarefas entre homens e mulheres. Zé Sereno faleceu em 1981, e Sila em 2005. Sila Ribeiro da Silva, conhecida como Silá, tornou-se cangaceira aos 14 anos, escolhida por Zé Sereno, líder de Lampião. Nascida em Poço Redondo, Sergipe, com habilidades em costura, bordado e culinária, sua vida no cangaço durou apenas 2 anos, durante os quais testemunhou confrontos e mortes. Reconhecida como a terceira cangaceira mais famosa, após Dadá e Maria Bonita, compartilhou suas experiências após o massacre de Angico, mas seus relatos contraditórios geraram ceticismo. Sila era conhecida por sua vaidade, mantendo-se perfumada e bem vestida, lembrando-se dos tempos do cangaço. Escapando em 1938, ela se estabeleceu na Bahia e, posteriormente, em São Paulo, trabalhando na TV Bandeirantes e no comércio. Casada com Zé Sereno, teve 5 filhos e escreveu um livro sobre sua vida. Sila faleceu em fevereiro de 2005, deixando um legado como uma das notáveis cangaceiras da história brasileira. Zé Baiano, nome verdadeiro José Aleixo Ribeiro da Silva, foi cangaceiro de Lampião. Após a invasão de Alagadiço em 1930, assumiu a região em 1934. Condemudado, Chico Peste e Acelino, aterrorizou Frei Paulo, marcando sua crueldade ao marcar mulheres com JB. Apelidado de ferrador de gente vir Pantera Negra dos Sertões pela cor de sua pele. Perseguido pela polícia, Antônio de Chiquinho armou uma emboscada em julho de 1936 durante uma entrega de alimentos, resultando na morte de Zé Baiano e seu grupo, que incluía Pedro Guedes, Pedro de Nica, Toinho, Dedé e Beridim. Antônio manteve o segredo por 15 dias, temendo represálias de Lampião. Lampião, convencido por Maria Bonita do perigo, optou por não retaliar devido à presença de um canhão no local.
A vida de Zé Baiano é marcada por sua atuação no cangaço, suas ações cruéis e sua morte em uma emboscada planejada por um coiteiro cansado das perseguições policiais. O episódio revela a complexidade das relações e estratégias dentro do cangaço, evidenciando as dinâmicas de poder e vingança. Adília Maria de Jesus, natural de Poço Redondo, Sergipe, tornou-se cangaceira aos 16 anos ao acompanhar seu namorado canário. Buscava a liberdade e escapar do controle paterno. A vida no cangaço, entretanto, tornou-se um pesadelo marcado por fome, perseguições e um relacionamento abusivo com o canário. Após a morte dele em 1938, entregou-se à polícia em Propriá, tendo um filho chamado João. Libertada, casou-se novamente em Poço Redondo, concedendo entrevistas sobre as dificuldades no cangaço, destacando-se pela simplicidade e sinceridade. Mesmo enfrentando adversidades, nunca buscou destaque e viveu uma vida simples e digna. Faleceu em março de 2002, aos 82 anos. Osório de Farias, nascido em 20 de fevereiro de 1906, destacou-se como sanfoneiro na região e ganhou notoriedade como o Zé Rufino. Após recusar convites do cangaceiro Lampião, mudou-se para a Bahia, tornando-se tenente da Polícia Militar. Sua reputação chegou aos ouvidos de Lampião, que planejou vingança. No entanto, antes que o ataque ocorresse, Lampião foi executado por outra tropa. Corisco, seu braço direito, jurou vingança e, em agosto de 1938, matou Domingos Ventura e sua família. Em 1940, com o cangaço enfraquecido, Corisco e sua mulher Dadá decidiram fugir. Zé Rufino, agora um oficial, descobriu seu paradeiro na Fazenda Pacheco. Em 25 de maio de 1940, surpreendeu o casal, resultando na morte de Corisco e na prisão de Dadá. Zé Rufino ficou conhecido como o maior caçador de cangaceiros da história após esses eventos. Está gostando do vídeo? Inscreva-se para descobrir outras histórias. Clique no botão, ative as notificações e faça parte da comunidade para explorar narrativas envolventes que moldaram o Brasil. Receba conteúdo exclusivo e participe dessa jornada histórica. Inscreva-se agora! Antônio Silvino, conhecido como Furrifo de Ouro, foi um cangaceiro brasileiro nascido em 1875 em Afogados da Engazeira, Pernambuco. Ingressou no cangaço por volta de 1896, integrando o bando liderado por seu irmão, Lampião, mas se desentendeu e deixou o grupo em 1914. Diferentemente de Lampião, Silvino era conhecido por agir de maneira menos violenta, protegendo os mais pobres contra latifundiários e a polícia. Após sua saída do cangaço, Silvino foi capturado e passou anos na prisão, sendo libertado em 1937. Durante sua vida mais tranquila após a prisão, ele faleceu em 1944. Seu legado é marcado pela controvérsia, sendo lembrado como um bandido e também como um líder carismático e corajoso. Sua habilidade no manejo de armas, especialmente o rifle, lhe valeu o apelido Furrifo de Ouro. Antônio Silvino deixou uma marca singular na história do cangaço, representando um período de conflitos sociais e econômicos no Nordeste brasileiro. Maria Bonita, cujo nome real era Maria Gomes de Oliveira, nasceu em 8 de março de 1911, em Paulo Afonso, Bahia, Brasil. Ela se tornou conhecida por sua associação com o cangaço, um fenômeno social no Nordeste brasileiro nas décadas de 1920 e 1930. Maria Bonita uniu-se a Lampião, líder cangaceiro, tornando-se sua esposa e companheira. Lampião e Maria Bonita lideraram um bando de cangaceiros, destacando-se pela coragem e resistência contra as forças policiais e elites locais. Em 28 de julho de 1938, foram emboscados e mortos em Sergipe. Suas cabeças foram levadas como troféus. Apesar da vida no crime, Maria Bonita é lembrada como símbolo de valentia e resistência. Sua morte marcou o fim da era do cangaço no Brasil, mas sua história inspirou obras literárias, filmes e músicas, perpetuando seu legado como ícone cultural no Nordeste brasileiro. Lampião, cujo nome real era Virgulino Ferreira da Silva, nasceu em 1898 em Serra Talhada, Pernambuco. Originário de uma família em conflito com grandes fazendeiros, ingressou no cangaço em 1922 após vingar a morte do pai. Tornou-se líder do bando, realizando ataques violentos a fazendas e cidades no sertão nordestino. Conhecido por sua crueldade, Lampião também distribuía recursos entre os pobres, conquistando simpatia. Casou-se com Maria Bonita, uma cangaceira, em um raro caso de participação feminina no cangaço. Em 1938, o bando foi emboscado na Grota de Angicos, Sergipe, resultando no massacre de Angicos, onde Lampião e membros do grupo foram mortos pelas forças policiais.
Sua vida é interpretada de maneira controversa, alguns o veem como um bandido, enquanto outros o consideram uma figura de resistência contra a opressão dos latifundiários. Lampião e o cangaço são temas recorrentes em obras literárias, filmes e músicas, deixando um legado complexo na história brasileira. Agradeço a todos que acompanharam essa fascinante jornada pelas personalidades do cangaço. Se você gostou desse mergulho na história, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e, claro, se inscrever para não perder os próximos vídeos. Continuem explorando conosco as riquezas da nossa cultura e história. Até a próxima, e que a curiosidade nos guie sempre!